Boa noite, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus, que gosta de oração, né? Enquanto isso, nós vamos orar, né? O pessoal vai chegando. A glória de Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, né? Isso que importa. Deus é bom. E isso que importa. Aleluia, Jesus. Curte a live, compartilha, manda para um amigo. Manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, né? Para estar iniciando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos que já se encontram aqui conosco, né? Deus abençoe. Então vamos orar. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Porque a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor e a ti a toda adoração. Pai querido, Pai amado, desde já, meu Deus, eu quero te louvar, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor é um Deus que não tarda, o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus que não tosqueneja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, te louvamos, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai querido, Pai amado, desde já, meu Deus, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo Senhor ser este Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós necessitamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pai querido, Pai amado, eu desde já, meu Deus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, Deus, fazendo aquilo que o Senhor sabe, que o Senhor me chamou. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer por cada vida que aqui já se encontra. Quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Paz do Senhor, irmão Luiz. Que bom que você tá aí, né? Tá sumido. Vamos continuar orando, gente. Enquanto isso, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de ensinamento da parte, né, de Deus, da palavra do Senhor. Enquanto isso, vamos orar, né? Porque sem oração não tem como, né? Ter vitória em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor ter nos guardado nesse dia 7, nesse dia 8. 7 foi ontem. Dia 8 de julho, para a glória de Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas a buscar a tua presença a cada dia mais. Ajuda os teus filhos, Pai, a buscar o Senhor, enquanto ainda te pode achar, enquanto ainda o Senhor está perto. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá força a este homem, dá força a essa mulher, dá força a este varão, essa varoa, meu Deus, que tem buscado a tua presença. O Senhor conhece ele, o Senhor conhece ela, sabe das necessidades de cada um, sabe do que se passa na vida de cada um, Pai. Por isso, meu Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos,
tenha misericórdia das tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, sustenta o teu povo, ajuda o teu povo, cura o teu povo, restaura, Pai, a vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. O Senhor é um Deus, Pai, que tudo sabe. O Senhor é um Deus, Pai, que tudo vê. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos na Tua presença te pedindo força, te pedindo coragem, te pedindo ânimo, porque nós necessitamos do Senhor, meu Deus, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Restaura a vida deste homem, restaura a vida desta mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, dá uma oportunidade de vida a ele. Dá uma oportunidade de vida a ela. Pai querido, Pai amado, eu quero fazer uma oração agora, meu Deus, por cada vida, por cada alma, Senhor, que já está nesta live. Meu Deus, eu não sei qual é, Pai, o pedido de oração que ele tem feito ou que ela tem feito, mas o Senhor sabe. E nós oramos, Deus, se for da tua vontade, faça conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Um Deus que tem visto os teus filhos na terra, um Deus que tem contemplado os seus aqui na terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, não deixa, meu Deus, essa pessoa ficar, meu Pai, achando que o Senhor é um Deus que não a conhece. Que o Senhor é um Deus, Pai, que não vê as coisas que ele e ela passam. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero fazer uma oração agora por livramento. Deus, aonde tiver uma alma, aonde tiver um homem, uma mulher de Deus, que tem buscado a tua presença de uma forma, meu Deus, mas não tem recebido da parte do Senhor, meu Deus, aquilo que tanto pede. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá livramento a este homem, dá livramento a essa mulher. Em nome de Jesus, Pai, restaura a vida dele, restaura a vida dela. Arranca, Jesus, toda a tristeza. Arranca, Jesus, toda a raiz de amargura. Arranca, Jesus, tudo aquilo que não provém de ti. Arranca, Senhor Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que atrapalha essa pessoa de viver o teu propósito, de viver para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero fazer uma oração agora por todo homem e toda mulher que estiver afastado da tua presença, ou que até mesmo nunca te aceitou, ou nunca ouviu falar do teu nome, ou que até mesmo já ouviu falar do teu nome, mas nunca creu no seu coração, nunca professou a sua fé, como diz, tendo testemunha, falando com a sua boca: eu creio, eu recebo Jesus como o único suficiente Salvador da minha alma. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que a salvação venha chegar na casa deste homem, que a salvação venha chegar na casa dessa mulher, como chegou, Pai, a salvação na vida de Zaqueu. Na sua casa, Jesus passou lá e a salvação entrou. Oh, Jesus, passa nesta casa hoje. Passa, meu Deus, nesta casa hoje. Salva este homem, salva esta mulher. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. O Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. O Senhor é um Deus que tem visto cada um dos teus. E a minha oração, Pai, nessa noite, que o Senhor venha ter misericórdia destas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, Lucas. Amém. Deus te abençoe também, irmão. Que bom que você tá aí, né? Gente, curte a live, compartilha, manda para um amigo. Manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de palavra de Deus. Vamos estar aqui hoje, né? Dando continuação, né, do livro que é do pastor Hernandes Dias, que fala sobre a segunda vinda de Cristo.
ou melhor dizendo, né, Jesus está voltando. E para quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu prego sobre isso, tanto que eu falo sobre isso, né? Jesus me chamou para pregar salvação, Jesus me chamou para falar dele, né? Então, eu vou estar dando continuidade no livro, né? Hoje é o capítulo 5, né? E o título da live hoje, né, digamos assim, que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo, ou melhor dizendo, qual atitude, né, a igreja, que é pessoas, deve ter diante, né, da volta de Jesus. Hoje vamos estudar isso, né? Qual é a minha atitude como igreja? Qual é a sua atitude como igreja, né, parte do Senhor, diante da volta de Deus, né, diante da volta do Senhor Jesus? Qual é a nossa atitude aqui? Então o tema é sobre isso. Que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, minhas irmãs? Então vamos lá. Paz do Senhor, Samuel. Então vamos lá, ó. A doutrina das últimas coisas. Especialmente a segunda vinda de Cristo tem despertado grande interesse nos círculos evangélicos nos últimos 2 séculos. Inúmeras obras foram escritas com a perspectivas as mais diferentes. Essas revitalizações da doutrina trouxe fortalecimento na fé e profundo engajamento missionário por parte de alguns. Infelizmente, sérios desvios por parte de outros. Então, o tema, né, digamos assim, da volta de Jesus, ou a segunda volta de Jesus, é um bafafá, é um burburinho, né, para alguns. Mas para quem é a igreja, para quem crer na palavra de Deus, para quem crer, né, no Senhor Jesus, sabe que é a esperança. É a promessa, né, que vai se cumprir, enfim. Continuando. Hoje vemos dois extremos com respeito à discussão dessa matéria. Em primeiro lugar, aqueles que se entregam, né, à curiosidade frívola. Não poucos estudiosos da Bíblia, no arfa de mergulhar, né, nas profecias bíblicas, chegam às raias do entusiasmo inconsequente, marcando data para a segunda vinda de Cristo e descrevendo minúcias desse acontecimento escatológico. É muita palavra difícil, né, que se ficar falando aqui ninguém vai entender. Então, vou falar abertamente. Para algumas pessoas, falar da volta de Jesus, estudar, né, sobre este tema, alguns se perdem. Por quê? Porque aí já quer colocar data, já quer falar, não, eu sei o dia, eu sei a hora. E diante da Bíblia, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Podemos pregar sobre a volta de Jesus? Sim, como eu faço aqui, eu sempre estou falando, Jesus está voltando. Mas eu posso ficar aqui na live e falar, Jesus vai voltar amanhã? Ou Jesus vai voltar em 2030 e bater o martelo? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. A Bíblia não me dá, como diz, um decreto para isso. Afirmar com verdade isso. Não tem como. A Bíblia não nos dá isso. A Bíblia é clara em dizer que nem os anjos, nem o próprio Filho, que é Jesus Cristo, sabe o dia de vir. Mas o próprio Deus Pai vai falar, olha filho, é a hora de buscar a tua igreja e Jesus vai vir. Uai, Ana, mas que mistério é esse? Não sei, só sei que creio. Creio porque está escrito e creio porque o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, me faça crer, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Precisamos de fé, né? E fé nada mais é, como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1,
É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Lá no livro também de Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para mim agradar a Deus, eu preciso de fé no meu coração. E fé não é algo meu ou algo do ser humano, seu, que está na live. Fé é por meio do Espírito Santo de Deus, é obra própria de Deus. Então, para que ninguém se glorie, eu tenho fé demais, eu sou um homem cheio de fé, eu sou uma mulher cheia de fé, não é mérito nosso, é mérito do próprio Deus, para a glória dele. Não sei que mistério é esse, gente, só sei que Deus sabe de todas as coisas, né? Continuando. A grande tese de Paulo, tipo questionamento, né? É que a igreja não deve se preocupar com as minúcias da data da segunda vinda de Cristo. Tipo, ele vai voltar em 2030. Ele vai voltar, não sei, tal dia, tal hora. Vocês não tem que ficar nessa expectativa. Mas sim estar preparada para a sua volta. Então a minha expectativa, a sua expectativa é todos os dias negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. O próprio Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então todo dia eu tenho que matar o meu eu. Todo dia que eu levanto, eu preciso fazer uma oração pedindo Deus misericórdia da minha alma. Pedindo Deus graça para poder aguentar mais um dia. Porque a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Então todo dia a gente tem um mal para a gente vencer. Seja de conversinha fiada, seja até mesmo no falar. Às vezes a gente é muito pego, né, nisso. A gente fala muita abobrinha. A gente fala muita coisinha, né? Que pro inimigo das nossas almas, né? O diabo, ele pega aquilo e nos arrebenta. Então todo tempo a gente tem que estar vigiando. Então a minha atitude, a sua atitude é vigiar o tempo todo. Vigilância e trabalho e não especulação. E o que a Bíblia ensina quanto a esse momento. Momentoso tema, né? A razão de não ser necessário Paulo escrever aos Tessalonicenses acerca dos tempos e épocas da vinda de Cristo não foi por ele julgar essas informações irrelevantes ou desnecessárias, mas porque ele já havia ensinado a eles que essa matéria estava além da esfera de seu ensino. O papel da igreja não é saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas está engajada na obra e preparada para a volta dele, que está aqui, né, no grego ou no latim, digamos assim, parousia. O dia da segunda vinda de Cristo não foi revelado aos anjos nem a nós, e da autoridade exclusiva do Pai. Mateus capítulo 24, versículo 33. Pode ler lá para vocês verem que vai estar escrito isso. Em segundo lugar, aqueles que se entregam aos cienticismos incrédulo. Se por um lado existe aqueles que deixam de fazer a obra por causa da expectativa eminente da segunda vinda, há também aqueles que vivem despreocupadamente sem dar créditos a ela. Então, gente, tem dois grupos. Tem o grupo que tá muito, né, afoito com a segunda vinda de Cristo. Às vezes até passa, né, um pouco não muito, né, do que a palavra diz. Às vezes fica atormentada, né, porque fica só naquilo, esquece, né, que nós também é ser humano, a gente precisa de cautela, a gente precisa de ordem, né? O próprio Paulo disse isso, tudo com ordem e decência. Mas também tem aquele grupo que vive como se nada fosse nada, despreocupado, né,
com a volta de Jesus. Para ele ou para ela, Jesus tanto faz ou tanto fez. Carlos está falando, eu creio que ele voltará. Não sei quando, mas voltará, amém. Sim, irmão, ninguém sabe quando, mas ele voltará. Então, tem esse grupo que vive despreocupados, né, demais. E tem aquele grupo que está preocupado demais. E tudo é moderado. A única coisa que a Bíblia diz que eu e você precisamos andar preparada. E como que faz isso, Ana? Todo dia você vai continuar a sua vida. Você vai levantar, você vai escovar seus dentes, sei lá, fazer seus afazeres aí, né? Como diz, como nós sabemos que nós seres humanos temos, alguns vai trabalhar, outros ficam em casa mesmo, trabalham em casa, outros vai estudar, viver sua vida, mas com um coração preparado, assim, um coração sem mágoa, sem ressentimento, sem raiva, sem ira exacerbada, né? Exagerada. A Bíblia diz, ireis e não pequeis, não significa que você não vai ficar com raiva, mas esta raiva ela tem que passar. Você não pode pecar através dessa raiva. Então todo tempo vigiando, né? O que você fala, o que você pensa, o que você sente. Quando chegar a noite, né, o tempo de você ter que dormir, você vai dobrar os seus joelhos, fazer sua oração, pedir Deus perdão pelos pecados, porque muitas das vezes a gente não peca falando, mas a gente peca pensando. Ou não peca, muitas das vezes na obra, mas peca no coração, sentindo aquilo ali. E para Jesus tudo é a mesma coisa. O próprio Jesus falou assim, olha, na lei era se pegasse, né, no ato. A mulher ou o homem seria predejado até a morte. Mas depois que Jesus veio, ele falou assim, olha, se você olhar a mulher do teu próximo e cobiçá-la, você já pecou com ela. Tipo, isso vale tanto para o homem, tanto para a mulher. Então nós temos que vigiar os nossos olhos também, né? A gente não pode cobiçar um homem, nós mulheres não podemos cobiçar um homem que não é nosso. Ou os homens que estão aqui, né, ou qualquer outro homem, não pode cobiçar a mulher que não é sua, que não é sua esposa. Então, Jesus, ele apertou ainda mais pra gente. Então, por isso que a gente tem que fazer oração, né, todo dia pedindo perdão, porque é muito, como diz, é muito santarrão, viver como santarrão ou santarrona, arrotar a santidade demais, falar que muitas das vezes a gente não peca no pensar, gente. Ou não peca no sentir. Nós seres humanos, a gente falha, a gente peca, a gente erra. O próprio palavra fala assim, aquele que fala que não tem pecado já pecou. Todo mundo é pecador, todo mundo peca, nem que seja em pensamento. Amém, Elias, glória a Deus. Continuando. Nós parou aqui mesmo? Em segundo lugar, aqueles que se entregam, né, ao ceticismo incrédulo. Se por um lado existe aqueles que deixam de fazer a obra por causa da expectativa iminente da segunda vinda, há também aqueles que vivem despreocupadamente sem dar crédito a ela. Aqueles que zombam, esse grupo que não importa, que não tá nem, eles são zombadores, escarnecedores, que andam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, é uma das passagens que eu mais prego aqui. Então, quando a pessoa não acredita na volta de Jesus, não acredita, né, na salvação, não acredita no céu, ele vai falar desta maneira. Como é que Jesus está voltando? Porque desde o tempo da minha avó, ela falava isso. Desde o tempo da minha bisavó, eu escuto isso, ele não voltou nada. Desde o tempo que o meu tio era tio, que minha tia era tia. Quem é mais novo vai falar desde o tempo da minha mãe, desde o tempo do meu pai.
e vice-versa. Então sempre vão jogar para cima daquilo que já passou. Como foi também, né, aqui na passagem de 2 Pedro, o povo daquele tempo, né, que Pedro ainda estava na terra, falava desta maneira, que desde lá de Noé, desde lá não sei de quando, que essa promessa da vinda de Jesus, que Jesus vem, não vem nada. Então, gente, antes mesmo de Jesus vir na terra, a especulação disso é grande. Ainda mais para acreditar no testemunho dele naquela cruz. Que ele morreu, mas que ele ressuscitou ao 3º dia. Então ficou ainda mais sério para o ser humano acreditar. Algumas pessoas, gente, eu ouso em dizer isso aqui da parte de Deus, porque o Espírito Santo está mandando falar, que algumas pessoas não aceitou Jesus porque crê verdadeiramente no seu coração, porque o ama, porque entendeu a Bíblia, porque entendeu o seu testemunho de cruz, de ter passado por aquele processo do Calvário. Mas eu ouso em dizer que alguns aceitou Jesus por medo de ir para o inferno. Alguns aceitou Jesus por muitas das vezes por causa de arrumar uma mulher de Deus ou arrumar um homem de Deus. Eu vejo pessoas aí que abrem a boca para falar que é crente, mas as suas obras é do diabo. Vamos para a Bíblia, Tiago vai dizer isso quando ele escreve uma das suas cartas. Ele vai pregar para aquele povo e fala assim: olha, vocês falam de Deus o tempo todo. Vocês falam que é crente, digamos assim, é isso que eu estava querendo dizer lá. Mas as obras de vocês é do diabo. Jesus vai dizer também isso. Jesus fala assim: olha, vocês falam que é filho de Abraão. Vocês falam que é filho de Deus, que vocês servem a Deus. Mas as obras de vocês é do diabo. Está lá no livro de João. Então, muitas das vezes a gente falha nisso. Por quê? Porque a gente fala muito, mas faz muito pouco. A gente muitas das vezes fala: não, eu conheço a Bíblia. O negócio não é conhecer a Bíblia. É muito bom ter conhecimento, conhecimento liberta, conhecimento é de Deus, sabedoria vem de Deus. Mas não adianta nada eu conhecer de Gênesis, Apocalipse se eu não praticar. Se eu não colocar isso em prática. A Bíblia fala que aquele que não faz o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então muitas das vezes eu posso fazer o bem para fulano, mas eu não faço. Eu já estou pecando. E quantas pessoas pecam nisso? A Bíblia fala que aquele que levanta falso testemunho está pecando. E quantas vezes nós conversa fiado? E quantas vezes nós fala mal do outro? Quantas vezes, né, a gente senta ali na nossa mesa, seja para almoçar ou jantar ou sei lá o quê, e desde eu fazer uma oração, sei lá, ou conversar coisas que agregam, a gente vai conversar fiado. A gente vai falar do vizinho. A gente vai falar do fulano A, do fulano B, do fulano C. A gente peca muito nisso, irmãos. Não é só gente do mundo que fala mal dos outros, mas principalmente aqueles que dizem ser crente. E a própria palavra diz em Tiago e no livro de João que quem faz essas obras é filho do diabo. Então, quando bater a vontade de conversar da vida dos outros, é só lembrar dessa passagem. Não, eu vou ficar parecendo que eu sou filha do cão. Vou ficar parecendo que eu sou filho do diabo. Não, eu não quero fazer essa obra. É sério, né? Eu sei, é sério. Isso pega na gente. Continuando.
Em meio a esses dois extremos, como a igreja de Cristo deve se portar? Que atitude deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Como eu devo me portar? Qual deve ser a minha atitude diante da volta de Jesus? Vamos examinar este momentoso assunto à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que vai dizer assim, do 1 ao 11, né? Vamos lá ler, gente? Ou não precisa? Precisa, né? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, vou caçar aqui. Aleluia. Eu amo a Bíblia, por causa que ela tem tudo. Não adianta a gente achar que tem como fugir, né, das responsabilidades. Não tem como. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 11. Vamos ler. Vamos ler do 1 ao 11, né, para ficar mais claro. Boa noite, paz do Senhor, missionário Leonardo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, quem conhece Bíblia não pode ficar desapercebido. Não pode ficar desapercebida. Não é para ser pego de surpresa. Por quê? Porque conhece a verdade. Continuando. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não fomos da noite. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, semos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, quando um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, te leva na Bíblia, não é que ele está querendo te desprezar. Não é que ele está querendo ser mais que você. Ele está cumprindo o que a Bíblia diz. Exortai uns aos outros, que significa falar a verdade uns para os outros. Chamar a atenção uns dos outros para a palavra de Deus, para a verdade que liberta. Então, gente, eu amo isso aqui. Eu amo quando alguém me chama a atenção diante da Bíblia. Quando alguém fala assim, Ana, você toma cuidado porque a Bíblia diz, né, tal. Quem dera se tivesse mais amizades assim. Que chamasse a atenção diante da palavra. Que te corrija, que te exorta, né, com amor, com prudência e com verdade da parte de Deus. E não com achismo, né? E não que eu acho que é assim. Que eu acho que é assim. Não. Diante do que a palavra de Deus diz, né? O irmão aqui, Samuel, tá falando que é verdade. Então vamos continuar, O George Barlow diz que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com uma atitude de expectativa, vigilância, coragem, militante e confiança. Consideremos esses pontos. O título, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa.
Por isso esse é o título, né, o tema da live hoje. Por quê? O que é expectativa, Ana? É esperar algo bom. É esperar alguém que você ama. É esperar alguém que você não viu, como diz a Bíblia, né? A gente não viu ele ainda fisicamente, mas a gente tem fé que a gente verá ele um dia. Alguns já teve alguma experiência com Deus, com Jesus, com anjos, né? Mas algumas pessoas nunca teve, mas mesmo assim eles o aguardam. Mesmo assim, eles os esperam, eles têm expectativa de um dia vê-lo, abraçá-lo, conversar com ele. Então essa é a expectativa que o homem de Deus e a mulher de Deus deve ter, ó. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18, o apóstolo Paulo respondeu a pergunta sobre a situação das pessoas que morrem em Cristo, dizendo que elas não estão em nenhuma desvantagem com respeito aos vivos. Agora Paulo respondeu mais uma pergunta da igreja a respeito do tempo e da forma da segunda vinda de Cristo. Se eu for ler, irmãos, fica muito grande a live. Mas eu já fiz uma live sobre esse tema. Como que é dormir no Senhor? Por que fala, né, que o crente dorme no Senhor? Já fiz uma live sobre isso, né? Continuando, ó. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. E nós acabamos de ler. Paulo já havia ensinado a igreja sobre o tempo, né? Que fala Cronos, ou até mesmo Kairos, de Deus, em relação à segunda vinda. O mesmo fizera Jesus com os apóstolos, né? Atos, capítulo 6, versículos 6 e 7, dizendo-lhes que não lhes competia saber tempos ou épocas. O dia da segunda vinda de Cristo só é conhecido por Deus. Mateus, capítulo 24, versículo 33. Vamos ler para vocês verem, ó. Mateus, capítulo 24, só para vocês terem uma noção do que está escrito aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 33, ó. Versículo 33 não, irmãos. Versículo 36, ó. Só para vocês terem noção. A minha Bíblia já tá toda marcada, né? Ó. Não sei se tá dando para ver. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, que é Jesus Cristo, está falando aqui. Mas unicamente meu Pai. Então, quem sabe do dia de Jesus voltar é só Deus. Que mistério é esse, Ana? Não sei, só sei que creio. Olha o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Melhor dizendo, a vinda de Jesus. Por que, Ana? Vai ser como nos tempos de Noé? Quem lê a Bíblia vai entender. Lá no livro de Gênesis fala da passagem, né? Quando Deus chama Noé. Deus fala com Noé para fazer uma arca e para falar que ele ia acabar com a terra. Um dos pregadores que mais pregou, né, sobre salvação, sobre arrependimento, e as pessoas não acreditou. Quem acreditou, não sei se acreditou, digamos assim que acreditou porque foi salvo, né? Só a família, sua esposa, seus 3 filhos
e suas 3 noras, que as esposas dos seus filhos. Então 7 pessoas foram salvas naquele tempo de Noé. Noé e mais 6 pessoas, 7 com ele. E os animais, como diz a Bíblia, fêmea e o macho. Mas você acha que ele não pregou, gente? Que Deus ia acabar com a terra, com a água? Que viria o dilúvio? Claro que pregou. Só que o povo não deu crédito. Então não é de hoje que o povo não tá nem aí com o que Deus fala. Não é de hoje que o povo não acredita nas coisas da parte de Deus. Mas só que o meu chamado, alguns chamados, né, algumas pessoas escolhidas na face da terra, é falar, é pregar. Isaías foi chamado, né, para mencionar, profetizar a vinda de Jesus. Mas muitos não acreditam. Muitos não estavam nem aí. E quando Jesus veio, né, que Maria teve ele, por meio do poder de Deus, através do Espírito Santo, muitos não acreditou também naquilo. E mesmo Jesus ali também pregando, falando, né, que o que ia acontecer, do que estava por vir, falando do céu, também não acreditaram. Então, se não acreditou nem no próprio Senhor, como diz a Bíblia, como a Bíblia fala que ele era Deus também, né? Ele é 100% homem, é 100% Deus. Se não acreditou em Deus pregando na terra, encarnado em Cristo, né? João vai dizer isso, capítulo 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para quem estuda um pouquinho de português, vai entender que verbo é palavra. Então a palavra de Deus encarnada por meio de Jesus Cristo, pregando para o povo e o povo querendo matá-lo. O povo falando que ele era endemoniado, o povo falando que ele era o próprio demônio. Não vai falar de mim, não vai falar de outros. Deixa eu dizer bobo, gente. Alguns entram aqui e xingam a gente, quebra o pau. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí porque Jesus foi xingado. Jesus foi morto. Jesus foi destruído pelo povo. Claro que havia um propósito da parte de Deus sobre aquilo, né? Mas olha pra você ver, era o Senhor. E teve que passar por tudo isso. Aí a gente só quer vida boa, só quer vida mansa. Não tem como. Ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo respondeu a pergunta sobre a situação das pessoas que morrem em Cristo, dizendo que elas não estão em nenhuma desvantagem com respeito aos vivos. Agora Paulo respondeu mais uma pergunta da igreja a respeito do tempo e da forma da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Paulo já havia ensinado a igreja sobre os cronos, né, e kairos, que é o tempo de Deus, em relação à segunda vinda. O mesmo fizera Jesus com os apóstolos, né? Atos capítulo 6, versículos 6 e 7, dizendo-lhes que não competia saber tempo ou época. O dia da segunda vinda de Cristo só é conhecida por Deus, Mateus capítulo 24, 36, que nós acabamos de ler. Qualquer especulação sobre essa data é perda de tempo e desobediência ao ensino bíblico. A palavra cronos, que significa o tempo cronológico, os eventos que seguem um ao outro, enquanto kairos é um tempo em que particular é a natureza dos acontecimentos. Um homem, né, chamado Fritz Heineck diz que a palavra cronos denota simplesmente durante de tempo ou tempo visto em sua extensão, enquanto kairos refere-se ao tempo apropriado, o momento certo. A igreja de Tessalônica queria saber detalhes sobre o tempo da segunda vinda de Cristo. E Paulo não tem nada a acrescentar além do que já havia ensinado oralmente aos crentes. Quando de sua estada entre eles, ele queria saber com precisão o tempo da segunda vinda. Mas Paulo não é um escatologista que se detém em datas.
Ele não vive como uma calculadora na mão fazendo contas para marcar datas, nem com um mapa profético fazendo conexões entre estes e aqueles acontecimentos históricos. Ele já havia ensinado à igreja que a ninguém foi dado conhecer com precisão o tempo exato da segunda vinda de Cristo. Somente Deus conhece esse dia. Eu particularmente tenho um pensamento sobre isso. Por que Deus não coloca a data de vir e o dia e a hora? Sabe por causa de quê? Esse é meu pensamento. Porque se eu soubesse o dia de Jesus voltar, ou você soubesse o dia de voltar, na hora que estiver chegando o tempo, a gente fazia de tudo para consertar a vida. É o que a gente escuta por aí. Alguns falam assim: eu tô novo demais, ou eu tô nova demais, eu preciso viver minha vida. Mas quando chega lá pros seus 50, 40 anos, ou até mais, 60, aí quer consertar a vida. Aí muitas das vezes o homem de 40 quer caçar uma mulher para casar e ter sua família. Ou a mulher que tá ali na sua faixa de 30 fala: não, agora eu vou sossegar e vou arrumar meu marido e casar e ter minha família. É isso que muitos pensam, acham que vai dar tempo para chegar nos 30. As mulheres ou os homens que vai chegar no tempo de ter 40 anos para consertar a vida. Só que muitos se perdem antes disso. Quantos jovens aí você vai ver perdendo as suas vidas, né? De acidente, de moto e vários outros tipos de situações. Jovens com 17, 15, 13, 14 anos, meninas aí sendo violentadas, né, digamos assim, e que morrem. Então a gente não sabe o tempo de nada. Muitos assim, exemplo, chega aos 11, 12 anos, que já tem uma noção do que o certo é o errado, que pode estar ali fazendo a sua confissão a Jesus Cristo, abrindo a sua boca e aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador e consertando a sua vida diante da presença de Deus, não faz isso. Fala não, principalmente filho de crente, alguns é filho de crente, e fala: não, eu tenho que curtir, eu tenho que farrear. Esses dias mesmo eu conversei com um jovem, né? Ele tem 16 anos, não vou falar o nome pra não denegrir a imagem de ninguém, mas ele teve a coragem de virar pra mim e falar assim: olha, eu toco na igreja, eu vou na igreja porque minha mãe me obriga, mas eu não gosto de estar lá, eu não queria estar lá. Aí ele vai ainda com mais audácia, ainda mostra o Instagram dele e fala: olha aqui que eu gosto. Aí começou a colocar um monte de música de funk, mostrar mulheres. E ali eu falei assim: não, tá bom, não quero ver mais não. Mas hoje, gente, os jovens estão assim, com esse pensamento. Eu quero curtir minha vida, eu tô muito novo, eu tô muito nova. E não tá nem aí com nada. Muitas igrejas, infelizmente, estão tão preocupadas com os sinais da segunda vinda que esquecem de fazer a obra de Deus. Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina. Vai ser de uma vez. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. O apóstolo Paulo afirma: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A palavra traduzida como precisão significa acuradamente ou detalhadamente. O Ward Marshall diz que muitas pessoas hoje desejam ardentemente informações detalhadas acerca do tempo e do curso dos últimos eventos.
E há escritores que estão dispostos a responder as perguntas escatológicas como pormenores minuciosos e com não pouca imaginação. Alguns defensores do ensino dispensacional acerca da segunda vinda de Jesus são especialmente propensos a oferecer cronogramas exaustivos e esmerados dos acontecimentos futuros. Paulo não foi assim. Quando lhe pediram informações detalhadas, nada mais tinha para dizer senão aquilo que diz nesta passagem. Os ensinadores cristãos hoje faria bem se seguisse seu exemplo e assim evitasse ir além daquilo que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Então, gente, se muitos hoje que dá ensinamentos, né, sobre a volta de Jesus, ficar só o que a Bíblia diz, esses estudiosos, né, que sabe tudo que é tipo de cristologia, tudo que é tipo de gia, né? Esqueci o nome, como é que fala. Mas depois eu falo aqui. Se eles não ficassem tão profundo nisso, eles não se perderiam, né? Se ficar só com a Bíblia. Então eles vão muito a fundo, eles vão caçar histórias, catucar tudo que é tipo de ensinamentos, de histórias, de antepassados, de pergaminhos, né, de cartas, de não sei o que. Eles vão muito a fundo, eles se perdem. Deixa ficar só com o que a Bíblia diz, né? A segunda vinda de Cristo virá como ladrão de noite. Essa mesma comparação é usada pelo Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, 43, Lucas 12 e 39. Bem como pelo apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Jesus virá de forma repentina e rápida. Essa vinda é descrita como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Ela será tão repentina como abrir e fechar de olhos. Você já viu? Tanto que a gente pisca, né? Tanto que a gente abre e fecha os olhos, é muito rápido. Quando se ouvir o grito do noivo, né? Não haverá mais tempo para se preparar. Quando o noivo chegar, a porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo será inesperada. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 2. O ladrão vem e pega a família de surpresa, pois não é esperado. Ele sempre chega de surpresa, ele não manda um telegrama anunciando o dia nem a hora da sua chegada. Ele simplesmente vem e leva tudo o que você tem. William Hendricks diz que um ladrão nunca envia antecipadamente uma carta de aviso sobre o seu plano, dizendo: amanhã a tal hora farei uma visita. Esconda em lugar seguro os seus valores. Não, ele vem repentinamente e inesperadamente. Por isso é perda de tempo indagar quanto tempo falta ou quando será. Quando Cristo voltar, as pessoas não vão estar apercebidas, ou melhor dizendo, atentas. Elas estarão despreparadas e desprevenidas. Jesus alerta para esse fato solene em uma parábola. Lucas, capítulo 12, versículo 39 e 40. Eu vou ler para vocês. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar ou arrombar a sua casa. Ficai também vos apercebidos, ou melhor dizendo, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uma hora que você não sabe. Uma hora que você não está pensando ou imaginando naquilo. Ward Marshall diz que o ponto de comparação é duplo. Primeiro, expressa a imprevisão do evento. O ladrão vem e pega a família de surpresa, pois não é esperado. Segundo, provavelmente devemos também observar um elemento de uma acolhida ruim.
Paulo está olhando a questão do ponto de vista daqueles que descobriram que o dia é de julgamento. E, portanto, diz que será repentino e mal recebido, tanto quanto a visita de um arrombador. O mundo será pego de surpresa, porque recusa ouvir a palavra de Deus e atenta para sua advertência. Deus avisou que o dilúvio estava a caminho e, no entanto, somente 8 pessoas creram e foram salvas. Então não foi 7, né, gente? Eu errei aquela hora lá, falei. Então é 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos, já tá dando 4 pessoas, né? Sua esposa, 5. E suas 3 noras, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas foram salvas somente. Continuando, ó. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 20. Ló avisou sua família de que a cidade seria destruída, mas ninguém lhe deu ouvido. Gênesis capítulo 19, versículo 12 e 14. Jesus avisou sua geração de que Jerusalém seria destruída. Lucas capítulo 21, versículo 20 e 24. Mas muitos pereceram durante o acontecimento. O Senhor Jesus disse que na sua segunda vinda o mundo vai estar desapercebido, pois será como nos dias do dilúvio. As pessoas estarão cuidando dos seus interesses, casando-se e dando-se em casamento, comendo, bebendo e festejando. Em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Uma falsa paz, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo alerta quando andarem dizendo: paz e segurança, eis que lhes sobrirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A fraseologia paz e segurança ecoa nas passagens do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 11, Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, Miqueias, capítulo 3, versículo 5, que fala da atividade de falsos profetas, que prega muito falsos ensinamentos, que asseguravam o povo que nada tinha a temer, a despeito, né? Ou melhor dizendo, a respeito da podridão que caracteriza a sociedade. Nessa passagem, no entanto, a ideia pode dizer respeito mais ao mundo pecaminoso que se consola, pensando que nada pode lhe acontecer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, será exatamente quando isso estiver sendo dito que lhe sobrevirá repentina destruição. Diz o Lord Marshall, o Russell, Norman Champlin, diz que a palavra grega é eirene, paz, alude ao contentamento no íntima tranquilidade, supostamente baseada na paz estabelecida entre os homens. Já o termo asfaleia, segurança, indica uma segurança sem obstáculos e perturbações. Quando Cristo voltar, a sociedade no mundo estará pensando que é marcada por paz e segurança. Os homens ímpios terão um grande senso de segurança. Os incrédulos do mundo são como bêbados, vivendo em um paraíso falso e desfrutando uma segurança falsa. Os governos mundiais e órgãos internacionais estarão erguendo monumentos a essa aparente paz e segurança. Os homens pensarão firmemente que estão no controle da situação. Por isso podemos afirmar que a segunda vinda não será num tempo óbvio para as nações. Os homens estarão no apogeu da sua autoconfiança. Eles estarão se sentindo na fortaleza da paz interna e da segurança externa.
Quando, porém, pensar estar mais seguros, então lhes sobrevirá o maior perigo. Jesus descreveu essa aparente segurança dos homens quando da sua segunda vinda assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30. Em quinto lugar, a segunda vinda de Cristo será inescapável, ninguém escapará dela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 3, a repentina da parausia, né? Como diz o outro, esperança, que aqui fala, mas é no latim, no grego, né? Enfatizada pela segunda comparação de Paulo, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esta é uma metáfora, né? Bíblica comum. Salmos 48, versículo 6, Isaías capítulo 13, versículo 8, capítulo 21, versículo 17, Jeremias capítulo 6, versículo 24, capítulo 22 e 23, Miqueias capítulo 4, versículo 9, usada para expressar a pura dor e agonia de experiências desagradáveis. Essa figura enfatiza a condição inevitável e inescapável desse julgamento para os que estiverem despreparados. O dia do Senhor terá o caráter de um julgamento certeiro. Então não vai ter erro nisso aqui. Vai ser certo. Tudo que Deus falar na Bíblia tá falado. É certo, vai cumprir. Não vai deixar de não cumprir. Russell Norman Chaplin diz que o mundo inteiro agonizará. Uma profunda agonia, né? Com a mulher que está em trabalho de parto. A mulher grávida traz em seu próprio ventre a causa de sua dor eventual. E o mundo em sua iniquidade faz a mesma coisa, pois nutre aquilo que lhe fará passar por grande dor. Então, quanto mais as pessoas pecam, vivendo no pecado, na iniquidade, este é o sofrimento que virá sobre eles. É como se eles eles estão plantando e vão colher uma profunda e grande dor. A segunda vinda de Cristo não apenas virá de forma repentina e inesperada, mas também será inescapável. Não tem como ninguém escapar dela, né? Julgamento e destruição serão absolutamente certos para os ímpios. Todos os seres humanos que não colocarem sua confiança em Cristo irão enfrentar esse terrível dia do Senhor. Será como a dor de parto que vem inescapavelmente para a mulher grávida. Assim, Paulo está mostrando com essa metáfora, né, a condição inevitável e inescapável desse julgamento. Ninguém poderá se esconder dessas manifestações gloriosas, nem evitar esse glorioso e terrível dia. Jamais os ímpios escaparão das dores desse mais evento, desse estupendo, né? A palavra que fala estupendo, evento da história. A desesperada, porém frustrada tentativa do ímpio para escapar deste dia é vividamente retratada em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 17. Ninguém, porém, escapará. Em sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e terror ao mesmo tempo.
Como é que é esse negócio, Ana? Dia de glória, dia de terror, dia de glória para os filhos de Deus, para quem crer em Deus, para quem crê no Filho, né, Jesus Cristo. Quem tem fé em Jesus Cristo vai ser dia de glória. Mas para quem não creu, para quem não deu crédito, para quem não tá nem aí, vai ser terrível. Vai ser terror. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, se a segunda vinda de Cristo será o dia da recompensa dos salvos, ao mesmo tempo será um dia de terror e catástrofe, destruição para os ímpios. Exatamente no mesmo instante que o mundo estará se ufanando de sua paz e segurança, uma repentina destruição virá sobre ele. Essa destruição será totalmente inesperada. O profeta Isaías descreve esse terrível dia. Assim uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem de Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderação deles dores, e ais, e terão contorções como a mulher parturiante que está em processo de parto. Olharão atônicos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Isaías capítulo 3, versículos 6 e 8. Esse dia é descrito como o grande e terrível dia do Senhor. Será o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia da segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 27, 37 e 39. Será o dia de glória para os salvos, mas de pranto, dor e perdição para os ímpios. Amós, o livro de Amós, né? Capítulo 5, versículo 18 e 20. Os escritores do Novo Testamento identificam o dia do Senhor como o dia da segunda vinda de Cristo. William Barclay diz que para o judeu todo o tempo estava dividido em duas eras. Era significa tempo, em dois tempos. A era presente, ou melhor dizendo, o tempo presente, que se considerava absoluta e irremediavelmente má. E a era futura, né, o tempo futuro, que seria a época de ouro de Deus. Mas entre ambas estava o dia do Senhor. Esse dia ia ser terrível. Seria como as dores de parto de um mundo novo. Um dia em que o mundo se destroçaria e o outro nasceria para a vida. Então, seria dois tempos, duas eras é dois tempos, duas épocas, para um novo tempo. E o outro tempo seria para destruição. E eu vou parar por aqui, gente, e vamos dar continuidade amanhã, tá bom? Se Deus nos dê esta maravilhosa graça, que aí vai ficar assim o título, ó. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância? Esse vai ser o título da live da manhã, tá bom? Tá bom, gente? A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância? Eu já quero, de antemão, né? Já adiantando que sim. Devemos aguardar a vinda de Jesus com vigilância, sim. É o que a Bíblia diz que devemos fazer. Vigiando a todo tempo, em vigilância. Lembra daquela passagem das 10 virgens? Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e 5 imprudentes, mais conhecidas como loucas. Então, a Bíblia nos alerta a não viver como as imprudentes, a não viver como as loucas, mas viver como as prudentes, as que estavam vigiando, a todo tempo em vigilância, a todo tempo preparadas, a todo tempo se preparando para a volta do noivo. Então, sim, devemos
está a todo tempo em vigilância, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã eu quero fazer live 3 horas, tá bom, gente? Porque de noite aperta pra gente e também aqui em Capelinha faz um frio danado. Eu tô sentindo muito frio. Então eu vou fazer de tudo pra amanhã fazer live 3 horas da tarde. Eu vou fazer o máximo agora, viu? Pra voltar às minhas lives 3 horas da tarde. Então eu já te convido, você que tá na live. Vem amanhã, participe comigo 3 horas da tarde em nome de Jesus. Amém? Carlos, obrigada pela sua audiência aí, ao Henrique também e todos os outros irmãos que eu não mencionei o nome. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, pela ajuda. Sou de Minas Gerais. Graças ao meu bom Deus. Fique com Deus, gente. E até amanhã, 3 horas da tarde. Tchau. Com Deus.